Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e o assunto de hoje é delicado, perigoso, de certa forma arriscado. Pois não podemos esquecer que vivemos numa republiqueta provinciana de terceiro mundo, contaminada por anos de um regime hipócrita e desagregador, que investiu no dividir, distorcer para melhor governar. Falaremos sobre trans. Não é homofobia. Trans é trans e ponto final. Quem afirma não é o sofá de pobre, é a biologia, a natureza. Normalmente gostamos de chegar aqui e dar aquele upa de quebrar costelas a você que tanto nos apoia. Sem você, não existimos. E é com seu apoio, pelo fato de você estar sempre aqui assistindo nossos vídeos, comentando, curtindo, ter clicado no sino das notificações para receber mais vídeos produzidos por nós e principalmente compartilhado nossos vídeos e convidado seus amigos para participar, é que ultrapassamos os 4.000 inscritos e vamos em passos acelerados para alcançar a meta 2021, 10.000 inscritos até o mês de dezembro. Mas apesar de sermos um canal igual a qualquer outro, que lógico, objetiva monetização, conseguir ganhar algum dinheiro para se manter, aumentar cada vez mais seus cliques, seus inscritos, nós fugimos da regra geral do politicamente correto. Agradar a todo mundo para vender imagem de bonzinhos, engraçadinhos e crescer cada vez mais. Não. Nosso objetivo principal, você sabe, é outro. É trabalhar, mesmo correndo o risco de criar inimizades, processos, trabalhar para que a gente consiga deixar às gerações futuras uma herança digna, livrando o nosso país de conceitos distorcidos, putrefatos e totalmente contraditórios, e principalmente afastando do poder aqueles que estão ali, os senhores feudais, e dele usufruir. Então, muito obrigado mesmo. Você, ao assistir o Sofá, ao apoiar o nosso canal, mostra que entende a nossa real intenção. Talvez nesse vídeo eu fale de uma forma mais lenta que o normal, pois estarei medindo as palavras. Não quero deixar arestas para que militantes socialistas, Lula salve salve, saiam tentando prejudicar o canal de alguma forma, distorcendo o que aqui será falado. E também para não aumentar o poder de discurso de filósofos da bunda grande, gente que não levanta da cadeira, que não produz absolutamente nada, que vivem à margem da sociedade por não conseguir se adaptar, não ter nem competência para, e para se sentirem menos inúteis, querem mudar a realidade criando conceitos que só eles enxergam como normais. Então eu vou começar falando que não sou homofóbico, mas que também não tenho amigos gays. Na verdade, eu tenho amigos.
e não costumo separar os meus amigos por categorias, por opções, pelo que for. Eu tenho amigos que são gays. Se você não entende a sutileza da diferença, ou até mesmo não aceita, é bom parar por aqui. Não assista esse vídeo. De qualquer forma, você não irá entender nada e continuará teimando numa teoria mórbida do nada a ver. Escolho meus amigos por caráter e postura, não por serem gays, e não é por esse motivo que deixarão de ser. Permita-me parafrasear os maiores gênios da face da Terra, as crianças, usando a sua forma de conceituar o que enxergam, porque dentro de sua ingenuidade, pureza e simplicidade, elas enxergam o mundo como ele é, e não como alguns gostariam que fosse. A criança fala, menino é menino, porque tem Bilal. Menina é menina, porque tem Priquita. A profundidade desse conceito é algo inquestionável. Sexo masculino é sexo masculino, sexo feminino é sexo feminino. Assim nascemos, biologicamente falando. Assim a natureza determinou. Aí você vai dizer, não, mas a ciência evoluiu. Já é possível implantar pênis e vagina. Não. A ciência consegue implantar pênis e vagina artificiais, porque elas não possuem os fluidos, as secreções, os cheiros, tudo o que faz parte da sexualidade masculina e feminina. Então, reconheçam a inteligência indiscutível da criança. Menino é menino, menina é menina. Menino nasce com Bilal, menina nasce com vagina. A única exceção colocada diante de nós pela natureza foram os hermafroditas. Esse sim, merece um estudo à parte, porque nascem com o Bilal e nascem com a Priquita. Mas lógico, é outro assunto, deixaremos para outro vídeo. A questão aqui é trans. Trans não é homem nem mulher. Não se trata de homofobia, é biologia. Na espécie humana existem ele, ela e um intermediário, o elo. Elo de ligação ainda não compreendido. Todos normais, mas cada um no seu quadrado de real. O direito de ser respeitado deve prevalecer, desde que cada um aceite as diferenças e não queira um viver como se fosse o outro. Estou falando de uma questão física, mas reconheço, imagino os conflitos, o sofrimento, a busca de se encontrar de pessoas que não reconhecem o corpo que possuem, comparando com aquilo que elas sentem ser questões espirituais, questões profundas, complexas, que poderemos viajar em discussões que jamais chegaremos a uma conclusão, porque não temos conhecimento suficiente para tentar entender ou descobrir os porquês. Então eu respeito aquele homem que espiritualmente se sente uma mulher e quer ter a aparência de mulher, como também eu respeito a mulher que espiritualmente se sente homem e quer ter uma aparência de homem. Eu apoio qualquer lei que venha incentivar ou defender os direitos dessas pessoas, desses seres humanos, de ter uma vida plena. Inclusive, direitos legais, de poderem constituir família com quem bem entenderem. Tentar construir a sua vida
da forma que acha que deve ser construída. Não há discussão sobre isso. O ser humano é complexo. E se alguém entra aqui nessa dimensão em conflito com o corpo recebido, esse alguém terá que enfrentar muitas barreiras, lutas complicadas e terá que ter muita força para não sucumbir. Seja feliz do jeito que escolheu ser, desde que saiba o que realmente é, deixando de lado a obsessão de transformar o mundo naquilo que você gostaria que ele fosse. Mas você deve se perguntar o que inspirou esse vídeo. Simples. Competições esportivas. É clínico, é físico. A complexão do corpo do homem, ela é diferente do corpo da mulher. Independente das mutações que esses corpos sofram durante a vida, eles continuarão sendo masculinos e femininos. E é comprovado, aí ninguém irá discutir, que um homem saudável e bem preparado fisicamente terá sempre superioridade física se comparado a uma mulher bem preparada e saudável. E essa superioridade, ela aparece nitidamente nas competições esportivas. Tanto que existem categorias, existem divisões. Existe o esporte, a competição para homens, independente de ser vôlei, basquete, futebol, tênis, o que seja. E existem as competições femininas. Porque se fosse o contrário, seria uma injustiça. A mulher, fisicamente falando, não tem condições de suportar ou competir em igualdade com o homem. Estamos nivelando, não vem com essa história, a fulana de tal bate em muitos homens numa luta. Tá bom, é uma mulher super bem preparada, batendo em homens não tão preparados. É uma mulher peso pesado, bem preparada, batendo em pesos penas. Eu estou dizendo, nivelando em igualdade de condições, o homem é superior e irá vencer 99% das vezes. Isso não é homofobia, é biologia. É algo tão claro que até aqueles que querem discordar, que irão bater, que irão dizer isso é um absurdo, acabam se contradizendo. Eu vou citar como exemplo o tênis. Vou pegar o Nadal, que o estilo dele é força. Quando jovem, no ápice, ele usava a força física. E a Serena Williams. Essa mulher era tão forte, ela se destacava de uma forma tão impressionante contra as adversárias, que muitos diziam, nossa, essa mulher tem a força de um homem. Porque é assim que a gente enxerga. Só que a Serena Williams é uma mulher, biologicamente, fisicamente falando, mas uma mulher excepcional na formação física. Algo raro entre os atletas. Então ela, lógico, sempre superava as adversárias no poder do corpo, da massa. Mas se colocarmos Nadal e Serena disputando várias partidas de tênis, os dois no apogeu físico e técnico, pensem um pouco. Em 10 partidas, quantas a Serena teria condições de vencer?
E agora as atletas do mundo todo estão reivindicando os seus direitos, o direito de mulher. Porque elas não acham justo, e eu concordo, que tenham participar de competições enfrentando trans. Porque as trans podem não querer ser homens, mas elas não são mulheres. A formação biológica e física delas é de homens. Então, é uma competição desigual. Não é discriminação, não é homofobia, é biologia. Os trans têm direito a disputar competições, a querer praticar esportes? Lógico. Mas, poxa, então vamos criar a categoria trans. Teremos competições masculinas, femininas e as competições trans. Porque tem um detalhe que está passando desapercebido. Pense um pouco. Quantas mulheres que não se consideravam mulheres, não reconheciam o seu corpo, passaram pelo processo para ter aparência de homens e que disputam competições masculinas? Quantas? Se você descobrir um ou outro nome, escreva aqui embaixo na descrição. Será muito bom, porque eu não conheço nenhuma. E por que não? Porque elas sabem que, apesar de terem aparência de homens, elas são mulheres e não teriam chances nenhuma de disputar contra os homens em competições masculinas. Então, é assim. Não é homofobia, é biologia. Por mais que os homens se achem no direito, já que se consideram imagem e semelhança de Deus, os seres supremos, os donos do planeta, que decidem quem deve viver, quem deve morrer, o que é certo, o que é errado. Homens que, por assinar um papel por eles criado, se consideram donos da água, do céu e da terra, enfim. Por mais que esses arrogantes e soberbos seres humanos possam imaginar, as suas leis não mudam as leis maiores, as leis da natureza, as leis da biologia. Então, homem é homem, mulher é mulher, trans é trans. Porque se fosse assim, já imaginaram, no andar da carruagem, daqui um pouquinho, um pigmeu que não se aceita pigmeu, ele vai querer se considerar gigante. Então vão criar uma lei que a NBA, a FIBA, são obrigadas a reservar vagas nos times para pigmeus, para jogarem basquete contra os gigantes. E os clubes que não cumprirem estarão infringindo a lei e estarão caindo em atos de discriminação. O exemplo é exagerado? Pense um pouco e perceberá que nem tanto. A imagem do vídeo está distorcida, existem sons. Foi de propósito. Eu vim aqui para a rua para justamente encontrar uma forma de mostrar. Por mais que eu tente fora de um estúdio, eu não conseguirei superar a normalidade do dia, da natureza, porque é ela que impõe os raios de sol, é ela que impõe os sons, é a presença das pessoas que misturam falas, são os carros passando. É isso que eu quero transmitir com esse vídeo. A gente faz parte de uma natureza, de uma convivência social. E não é porque meia dúzia assinem um papel dizendo que a partir de hoje é lei, que o meu vídeo
produzido na área, 7h30 da manhã, tenham a imagem e os sons de um vídeo feito em estúdio. O nosso país está deteriorado em termos de conceitos. E a coisa está cada vez piorando. Agora, além de obrigarem as mulheres a competir em desigualdade com trans, que podem não se considerar homens, mas mulheres não são, mas nesse caso, não ser o nosso país uma exceção, porque é uma questão mundial, eles também querem criar uma lei que, ao nascer, não apareça no registro o sexo da criança, que ela vai escolher o seu sexo quando tiver, sei lá, 15, 17, 18 anos. Isso é um absurdo. Isso é gente querer ir contra o que determina a natureza. A criança, conforme diz a criança, nasce com bilau ou com priquita. Se nasceu com bilau, é homem, sexo masculino. Se nasceu com priquita, é mulher, sexo feminino. Não é homofobia, é biologia, é uma questão física. Agora, existem sim os direitos de opção. Então, se futuramente esse homem quiser optar por outro gênero que seja, terá todo o direito. Mas ele continuará sendo um homem que teve outra opção. E o mesmo vale para a mulher. É um direito deles. Eles têm esse direito garantido para serem felizes. Mas esse direito não lhes dá direito de tentar ir contra o que foi determinado pela natureza. E não é homofobia, é biologia. E não havendo nada mais a tratar, eu, Romário Oliveira, lavrei o presente vídeo que será assinado por mim e pela história. E para aqueles que discordarem e se lançarem em discursos revoltados, assunto encerrado e ponto final.